Ora, muito boas tardes a todos. Em nome da Fundação Carlos Gulbenkian, tenho um grande gosto em dar-vos as boas-vindas, agradecer a vossa presença e dizer que apresentar aqui o projeto que corresponde à digitalização e publicitação do Tempo e o Modo é algo a que a Fundação se associa com, mais uma vez, com muito gosto. Não podemos esquecer, aliás, a ligação à Fundação de figuras muito importantes do Tempo e o Modo, designadamente o Dr. Pedro Tamer, que foi administrador desta casa e que nós nunca esquecemos, naturalmente. O Dr. João Bernardo da Costa, que teve aqui também um papel extraordinariamente importante em vários domínios. E a memória de António Alçada Batista está sempre bem presente. Simbolicamente trouxe aqui a antologia editada pela Fundação Carlos Gulbenkian e que tive o gosto de coordenar, a antologia da primeira série. Não é? Isto é importante. Hoje está tudo publicado em termos digitais, mas a primeira série corresponde justamente a este volume, que está, aliás, esgotadíssimo. Portanto, sem mais delongas, mais adiante talvez direi uma outra palavra, mas sobretudo dizer da importância que o Tempo e o Modo tem na cultura portuguesa do século XX. Basta lermos textos absolutamente fundamentais, e ilustraremos isso ao longo desta sessão, mas, sobretudo, porque, e compreendendo as duas séries, compreendendo a vida toda da revista, o certo é que não podemos falar da história política e cultural portuguesa depois de 58. Eu diria-me, mas a revista é de 63. Sim, é de 63, mas é logo em 58 quando António Alçada Batista assume a Livraria Moraes, uma pequena livraria jurídica que ele transforma. E logo desde o início nasce uma coleção, batizada aliás por Pedro Tamen, a coleção justamente designada como o Tempo e o Modo. Logo em 1958, em tudo o que o ano de 58 representou. O ano da candidatura de Humberto Delgado, o ano do memorando do Bispo do Porto a Salazar, o afastamento do Bispo do Porto da sua diocese e naturalmente, tudo aquilo que vai representar o Tempo e o Modo. Lemos em 1963, no primeiro número, uma singular convergência, a singular convergência de quatro figuras fundamentais. Naturalmente, António Alçada Batista, diretor da revista. A revista será lançada, aliás, no ano de 63, no dia de anos de António Alçada Batista, 29 de janeiro, simbolicamente. Mário Soares, e eu disse 3 ou 4 pessoas, uma vez que Mário Soares, na Fundação do Tempo e o Modo, está próximo de Francisco Salgado Zenha, e Jorge Sampaio. Digamos que há
O primeiro número é, digamos, pré-monitório. Ele antecipa, de algum modo, aquilo que irá ser a base e o fundamento da democracia portuguesa. Publicámos, aliás, um pequeno volume sobre justamente a importância desse período e, designadamente, a importância que teve o Congresso para a Liberdade da Cultura, onde João Bernardo da Costa foi secretário-geral, numa circunstância em que a Comissão da Liberdade da Cultura e o Centro Nacional de Cultura confluíram em termos da sua ação. Sem mais delongas, julgo que a ordem que nós combinámos, primeiro a senhora professora Maria Calado, presidente do Centro Nacional de Cultura. O Centro Nacional de Cultura é hoje proprietário do título O Tempo e o Modo. É importante que se diga, porque volta ou não volta, há tentativas de utilização do Tempo e o Modo, que é uma designação ótima, mas essas tentativas violam, digamos, um direito que é justamente um direito que está devidamente registado e que importa sempre salientar. O Centro Nacional de Cultura é hoje proprietário do Tempo e o Modo, assim como é proprietário de Raiz e Utopia. Maria Calado, professora Maria Calado, tem a palavra. Muito obrigada. Quero cumprimentar a todos, especialmente o Sr. Dr. Guilherme Oliveira Martins, aqui na qualidade de anfitrião e representante da Fundação Carlos de Gulbenkian, nossa parceira muito especial neste projeto e em muitos outros, o Sr. Professor Luís Bernardo, do Centro de Humanidades da Universidade Nova de Lisboa, que é também um parceiro em diversos projetos e particularmente neste, e o caro amigo Alfredo Caldeira, que desde o início foi o primeiro a empenhar-se ainda na Fundação Mário Soares com a divulgação, com o tratamento e divulgação desta revista O Tempo e o Modo. O Centro Nacional de Cultura é o titular, é o proprietário da marca e tem a responsabilidade, com esse legado que nos foi deixado, a responsabilidade de dar a conhecer esta história e a disponibilizar os conteúdos da revista e com o melhor tratamento possível, e é isso que penso que aqui hoje iremos conhecer, e tem também a obrigação de zelar pelo bom nome da própria revista. Daí que o Dr. Guilherme Oliveira Martins disse, que eu acentuo, nós zelaremos pela identidade e bom nome da revista, atuando sempre que o tempo e o modo esteja a ser utilizado com outras finalidades que não sejam aquelas para que foi criado. É um momento muito emotivo para nós e com a responsabilidade que nos compete, porque o tempo e o modo está ligado a três figuras de referência da história do Centro Nacional de Cultura e da cultura portuguesa, o João Bernardo da Costa, aqui já referido, Pedro Taman e António Alçada Batista. Eu destacarei António Alçada Batista porque foi ele que acarretou a responsabilidade pessoal, financeira, do tempo e o modo. Estes projetos custaram muito a muitas pessoas, e nomeadamente o tempo e o modo custou muito a António Alçada Batista. Não foi muito tempo antes dele morrer, já foi no final do século XX que foi resolvido o problema da dívida pessoal que ele tinha, por causa do tempo e o modo. Portanto, penso que hoje aqui também ele, se estivesse, estaria satisfeito e com certeza está a acompanhar este momento que é importante e gostaria de o assinalar. Também o local onde o tempo e o modo foi magicado e de algum modo também produzido é hoje o Café no Chiado. Ali esquecemos muito que os lugares têm memória, não é? O património não fala sozinho e, portanto, é preciso lembrarmos isso. É um lugar de memória, onde é o Café no Chiado, o Centro Nacional de Cultura. Funcionou a Moraes, a Livraria Moraes, editora, e ligada exatamente, portanto, ao tempo e o modo. É um lugar de memória e nunca é demais lembrar, porque não se trata nem da qualidade do edifício, por muito interessante que ela seja, mas é sobretudo nos lembrarmos do que se passou nos lugares. As cidades têm memória, os lugares têm memória, e compete-nos também associar estes eventos e estes factos de tanta importância aos lugares onde eles ocorreram, e a cada momento lembrarmos
e sentirmos bem, porque ali aconteceu um pensamento e um projeto que hoje somos os verdadeiros utilizadores e que transformou e que marcou a cultura portuguesa no domínio da história das ideias. Portanto, muito obrigada também a todos os que têm colaborado na concretização deste projeto, e são os que aqui nos acompanham na mesa, mas também ao Dr. Luís Andrade, que no Centro de Investigação agora trabalha e disponibiliza com o modo que verão a revista. Portanto, obrigada a todos os presentes e, sobretudo, acompanhem, consultem, leiam, conheçam e transmitam esta memória que é importante e que faz parte da nossa cultura como cidadãos portugueses, europeus e pessoas que temos à nossa responsabilidade a valorização da cultura e a valorização do homem como ser cultural. Muito obrigada. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado, professora Maria Calado. Naturalmente, uma referência especial ao Dr. Luís Andrade, que naturalmente teve aqui um papel crucial e continua a ter e continuará a ter. E os projetos não param, os projetos vão andando, e a Fundação, aliás, no caso da Fundação Carlos Gulbenkian, está justamente empenhada em continuar o apoio a este projeto, que é extraordinariamente importante, a digitalização das revistas marcantes da vida cultural portuguesa. Professor Luís Bernardo, o CHAM é, para o Centro Nacional de Cultura, há muito um parceiro permanente, não é? E eu digo permanente porque demos a volta ao mundo já com o CHAM, não é? E continuaremos a dar. E nesta circunstância, portanto, tenho a palavra. Muito obrigado. Muito obrigado. Boa tarde. Cumprimento os meus colegas da mesa. Naturalmente, agradeço o acolhimento e as palavras tão simpáticas do professor Dr. Guilherme Oliveira Martins. Agradeço também as palavras do professor Maria Calado. Agradeço as parcerias que são múltiplas aqui e que são com o CHAM, são com o Seminário Livre de História das Ideias, e, desde já, tenho de apresentar-me porque estou aqui a substituir o professor João Paulo Oliveira Costa, que não pôde estar. Está ausente do país, está fora do país, e deu-me esta incumbência, que eu aceitei imediatamente, com grande agrado, por várias razões. Algumas também pessoais, uma vez que eu próprio faço parte, não só do CHAM, o Centro de Humanidades, que é um centro interuniversitário da nova FCSH e também da Universidade dos Açores, mas porque também faço parte do Seminário Livre de História das Ideias. Não sou propriamente o contribuinte mais empenhado, mas interiormente, digamos assim, no meu íntimo, sou desde o início um entusiasta, do extraordinário trabalho que tem sido desenvolvido e de que agora vamos ser testemunhas, mais uma vez, com a apresentação do lançamento desta revista. Eu fiz um pequeno balanço e verifiquei que é a 17ª revista completa que já está disponível, sendo por ordem cronológica que a primeira foi a Nova Silva, 1907, e estão previstas, entretanto, mais 5 para este ano, para 2019, a começar pela Construção Moderna e, se tudo correr como previsto, concluindo-se com a Dionisos. Este trabalho é feito no âmbito do Seminário Livre de História das Ideias, um seminário que começa nos anos 90 e em 2014 passa a integrar o CHAM, quando o CHAM se fundiu, ou os outros centros fundiram-se com o CHAM, talvez, com o Centro de História da Cultura. Mas tem uma particularidade. Estando totalmente integrado na dinâmica e na própria orgânica do CHAM, e eu irei tentar depois, em 2 minutos, indicar como é que me parece que também se integra ao nível do trabalho que desenvolve. É um seminário que conseguiu, em boa parte, graças à ação do seu coordenador, o professor Luís Andrade, que aqui já foi referido,
e que vai ser referido mais vezes, porque ele vai nos apresentar precisamente o site, o sítio. É um seminário que conseguiu manter a sua autonomia e também a sua autonomia científica, a autonomia do seu projeto. E provavelmente uma parte da sua vitalidade advém desta combinação entre a excelente ligação ao cham, a sua excelente integração no cham, mas também a preservação de uma certa autonomia no seu trabalho. O Seminário Livre de História das Ideias é um seminário que realiza esta tarefa, mas também realiza um trabalho de investigação à volta das revistas e à volta da história cultural, da história política, da história das ideias, e nesse sentido integra-se totalmente no âmbito científico de um centro como o Centro de Humanidades. E muito particularmente num grupo de investigação que é o grupo de pensamento, que estuda pensamento moderno e contemporâneo. Num certo sentido, eu diria, ainda se integra melhor porque este grupo, aliás, como o próprio chama, essa é a sua vocação, sendo um centro de humanidades e sendo um centro, digamos assim, que trabalha a cultura, é em boa parte também um centro que perspectiva sempre a cultura a partir da história. Não a vê fora do tempo, não a vê fora do espaço. E, nesse sentido, o trabalho que aqui desenvolvemos, este trabalho em torno da própria materialização das ideias, desta maneira de unir acontecimentos e pensamentos, de unir uma certa contingência, uma certa circunstancialidade, com um traço que permanece de reflexão, de discussão, e que, portanto, acaba por ficar para a história, acaba por ser uma forma de história, mas também uma forma de fazer a própria história. Todas essas dimensões são também as dimensões, eu diria assim, que caracterizam um centro como o cham. Nesse sentido, e para não me alongar, eu diria que as revistas têm um lugar efetivamente muito especial. E é esse lugar que vai ser, e que tem sido, e que vamos aqui uma vez mais ver como se processa, que é honrado com este trabalho. É o RIC, que nos vai ser hoje aqui de novo mostrado, é uma forma, naturalmente, de recuperar a memória, é uma forma de disponibilizar conteúdos, é uma forma também de sugerir outras histórias e de sugerir um trabalho de investigação. E isto para dizer que, se quem fez estas revistas teve vontade, teve gosto, teve interesse em discutir, em expressar-se, em promover a polémica, em intervir social, política, culturalmente, e se nós agora temos a possibilidade de revisitar esse modo de pensar, esse modo de agir, nas formas materiais como ele acabou por ficar fixado, então há um segundo trabalho que terá de vir a seguir, que é o de revitalizá-lo com uma investigação sustentada, uma investigação que dê efetivamente a medida daquilo que agora foi aqui fixado. E nesse sentido, eu diria que este exercício é também um apelo a uma nova investigação, a uma investigação feita graças aos instrumentos possibilitados pelas novas tecnologias, feitas através da matriz das humanidades digitais e que certamente nos dará uma outra visão da nossa história, do nosso passado, do nosso presente e, sobretudo, da nossa cultura. Muito obrigado. Dr. Alfredo Caldeira. Muito obrigado. Cumprimento todos e, em especial, obviamente, o anfitrião, Dr. Guilherme de Oliveira Martins, pela Fundação Carlos Gulbenkian. Em tempos de egoísmos fáceis e quantas vezes de atropelos antiéticos, este projeto das revistas de ideias e cultura tem sido um exemplo de cooperação séria e prolongada
entre as instituições que nele se envolveram. O que se deve, importa dizê-lo, ao trabalho empenhado e criterioso do Luís Andrade. Resultante da colaboração entre o Seminário Livre de História das Ideias, hoje integrado no CHAM da Universidade Nova de Lisboa, a Biblioteca Nacional de Portugal e o Arquivo e Biblioteca da Fundação Mário Soares, este programa de estudo e publicação das revistas de Ideias e Cultura contou ainda, designadamente, com a colaboração da FCT, do Centro Nacional de Cultura, da Fundação Carlos Gulbenkian, da Biblioteca Geral da Universidade de Coimbra, da direção da revista Seara Nova e da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. O resultado é já hoje um extenso e profundo manancial de informação na internet sobre as revistas de ideias e cultura que se publicaram ao longo do século XX. No caso que aqui nos traz hoje, a revista O Tempo e o Modo, publicada entre 1963 e 1977, aconteceu que em diferentes tempos e de modos igualmente diversos, quer eu próprio, quer Luís Andrade, cruzámos os caminhos desta revista, o que seguramente nos impeliu a melhor a entender e definir a urgência da sua disponibilização em suporte digital. Inicialmente editada em DVD, a primeira série em 2007 e a nova série em 2009, a revista fica agora acessível no âmbito mais vasto do portal RIC, que reúne já um total de 17 publicações em permanente atualização. O Tempo e o Modo, nas suas duas séries, a primeira de inspiração do que se designou como catolicismo progressista e a segunda do maoísmo, foi de algum modo o retrato do que precedeu o 25 de abril de 74. Por um lado, dando expressão à entrada de militantes católicos na vida política de oposição à ditadura, em que se destacaram António Alçada Batista e João Bernardo da Costa, com a participação empenhada de Vasco Polido Valente e Manuel Lucena, além de outros provindos da JUC e da JOC, assumindo a luta contra a violência da polícia política e questionando a guerra colonial, eram os tempos auspiciosos do Concílio Vaticano II, abriram caminho também de diálogo à intervenção de não-católicos como Mário Soares, Jorge Sampaio ou Jorge Santos. Por outro lado, em finais dos anos 60, exprimindo a radicalização da juventude universitária e liceal, além de alguns setores operários, em que a luta contra o fascismo tinha como questão central a luta contra a guerra colonial, entendida no âmbito do combate anticapitalista, sobressaindo a afirmação das correntes marxistas que rejeitavam a oposição a que chamavam com a ironia dos abaixo-assinados, assumiam gradualmente modelos inspirados na designada Revolução Cultural Proletária maoísta. Estas duas facetas representaram, cada uma à sua maneira, algo de novo na situação política portuguesa e trouxeram ao combate político e cultural novas ideias e protagonistas, cortando de algum modo com o neorrealismo dominante. Nos caminhos assim trilhados, assiste-se, por um lado, à divulgação e estudo de escritores como Almeida Faria, Sofia de Melbreiner, Jorge de Sena, Rui Belo, Nuno Bragança, Ramos Rosa ou Nuno Judice. E, por outro lado, à gradual adoção de textos não assinados, evidenciando a assunção pelos redatores da revista de uma linha política e editorial comum. Convirá ainda assim assinalar nesta nova série a publicação de textos marcantes de João Martins Pereira, de João Ferreira de Almeida, de Jorge Almeida Fernandes, de Arnaldo Matos ou José Maria Martins Soares, que aliás viria a dirigir de facto a revista. Do mesmo modo que a manifestação em Lisboa contra a Guerra de Vietnã, realizada a 21 de fevereiro de 68, se transformou na primeira manifestação contra a guerra colonial, também o Tempo e o Modo, o que se pode verificar olhando para as suas capas, erigiu claramente a Guerra de Vietnã enquanto pretexto para abordar a guerra à guerra colonial. Importará ainda destacar a repressão que se abateu sobre a revista
a partir de julho-agosto de 71, com a prisão de Amadeu Lopes Sabino, de Fernando Rosas e Sebastião Lima Rego, com os assaltos e buscas à sede pela PIDGS e o incremento da perseguição censória que impediu em vários meses a publicação da revista. Muito mais há para conhecer e estudar, e esse é precisamente o objetivo central deste projeto. Apenas me resta anotar que, tendo-me afastado da atual Fundação Mário Soares, não poderei dar seguimento ao trabalho de colaboração realizado ao longo de vários anos. Muito obrigado. Muito obrigado. Vamos então agora, nós vamos para a primeira fila. O professor Luís Andrade vai naturalmente agora ilustrar e apresentar aquilo que aqui estamos exatamente a tornar público. E naturalmente, como agora o Dr. Alfredo Caldeira nos disse, é muito interessante todo este percurso, designadamente o percurso gráfico, o percurso, as capas, e não só um percurso gráfico, um percurso pessoal. O Dr. Alfredo Caldeira recordou aqui justamente a primeira manifestação contra a guerra colonial, que era contra a guerra do Vietnã, requerida por membros da direção do Centro Nacional de Cultura, entre os quais um jovem que viria a ser ministro dos Negócios Estrangeiros e que era o Dr. Jaime Gama, que foi o primeiro subscritor dessa manifestação contra a guerra do Vietnã. E agora devo dizer-vos que os cálculos, entretanto, estão feitos relativamente ao investimento enorme do Dr. António Alçada Batista, uma vez que das páginas do Tempo e o Modo submetidas à censura foram mais recusadas do que as publicadas. Ora, é para mim, naturalmente, um grande prazer poder estar a apresentar o nosso website. Antes propriamente de entrar no website, alguns agradecimentos que não podem deixar de ser feitos, desde logo à Fundação Carlos Gulbenkian, na pessoa do seu administrador executivo, que obviamente é alguém que esteve desde sempre ligado ao Tempo e o Modo. Ainda há bocado vimos a antologia por altura do 40º aniversário da revista, onde tivemos a oportunidade, aliás, de colaborar, e com que, naturalmente, esperamos continuar a colaborar, como, aliás, há bocadinho foi referido. Em segundo lugar, à senhora professora Maria Calado e ao Centro Nacional de Cultura, pelos motivos, aliás, também já elencados, pela colaboração muito próxima, quer quando foi da produção do DVD, quer agora, bem como também uma referência à doutora Teresa Tamen, que foi sempre uma colaboradora de todas as horas connosco e sempre de uma relação muito fluida, muito clara, muito cooperante, que apraz registar. Ao chamo, ao meu colega professor Luís Bernardo, a amizade de muitos e muitos anos e os motivos que ele já elencou, a toda a equipa que permitiu fazer isto, a Adelaide Machado, que fez os analíticos, ao Pedro, que é o nosso Pedro Lisboa, que é o nosso editor executivo, ao Hugo Guerreiro, que é o nosso informático e atualmente documentalista, à nossa web designer, que faz enfim, algo que fica relativamente bonito, de tal modo que o próprio público, já por 2 vezes, foi buscar os materiais que ela tinha produzido para as suas páginas. E, finalmente, ao Dr. Alfredo Caldeira. Como ele disse, isto foi uma coisa, nos termos em que existe e como existe, foi feita sempre a 2. Era impensável sem o apoio do arquivo e da biblioteca da Fundação Mário Soares, todo o desenvolvimento informático, grande parte da recolha documental, neste caso, por exemplo, o espólio de Bernardo da Costa, por exemplo,
teve essa proveniência e exatamente foi uma parceria daquelas em que cada um correspondeu com uma parte absolutamente indispensável para que o resultado final fosse possível. Bem, e neste momento em que exatamente o Dr. Alfredo Caldeira, que tinha criado e administrado o arquivo e a biblioteca, deixa de ocupar essas funções, é um motivo em que não podemos deixar de sublinhar muito vivamente esta parceria antiga. Depois, quanto ao portal propriamente dito, muito sumariamente, o portal Revistas de Ideias e Cultura parte de uma presunção relativamente simples, é que o essencial da cultura portuguesa no século XX ocorreu nas revistas. Isso é um dado que tem a ver com as características da própria modernidade e da relação dos tempos com os tempos, digamos assim, em que as revistas proporcionam uma forma de relacionamento substantivamente diferente daquela que seria mais antiga, os grandes tratados, os grandes ensaios, etc. Todos os grandes autores portugueses dirigiram revistas, todos publicaram em revistas e todos fizeram antologias exatamente com aquilo que produziram em revistas. E nesse aspecto, a revista tem essa circunstância particular de criar um espaço público próprio, de ser o lugar das ideias, da discussão de ideias, de circulação de ideias, genericamente da ligação do pensamento à atualidade e da atualidade ao pensamento e de um se decifrar no outro permanentemente nas incógnitas que o futuro consigo, naturalmente, todos os dias traz. Quais são, genericamente, os nossos objetivos? O nosso primeiro objetivo é, naturalmente, o de criar uma condição de acesso universal a coleções completas das revistas fundamentais portuguesas do século XX. Temos 17, incluindo a Águia, a Atlântida, o Orfeu, Portugal Futurista, a Seara Nova, na 1604 números, agora o Tempo e o Modo. 4 revistas libertárias que preenchem o conjunto do que há de significativo no pensamento anarquista, também com a vida portuguesa e com a Nova Silva. O que há de significativo na Renascença portuguesa está aqui incluído e, por conseguinte, vamos segmentando grupos de revistas que nos permitem exatamente fazer este ano de identificação. O acesso universal é evidentemente importante, porque a própria Biblioteca Nacional, em muitos casos, não tem coleções completas destas revistas e não existem em sítio algum essas coleções. Estar disponível em qualquer sítio do mundo, a qualquer hora do dia, é obviamente algo muito importante. O segundo aspecto, também fundamental, é promover o estudo, porque estes sites não são fotocópias de revistas, isto é, não são simplesmente pôr disponível a digitalização de uma revista sem mais. Há todo um trabalho, naturalmente, de historiográfico e conceptual e teórico, e em certas dimensões até filosófico, na concepção e na escolha das revistas, na concepção dos tesauros que dão suporte a cada uma destes sites, e todo esse trabalho na recolha de documentação, de estudos, etc., todo esse trabalho é um trabalho de investigação e de estudo e não simplesmente de reprodução, digamos assim. E aí temos uma ambição ainda um pouco maior, que é a ambição de criar, agora, enfim, pode parecer muito presunçoso o que vou dizer, de criar uma espécie de abordagem historiográfica diferente em conformidade com o tempo das humanidades digitais. Ou seja, se nós tivermos o mapeamento sistemático de grandes blocos da cultura portuguesa nos termos em que o fazemos, com o índice de autores, de assuntos, de conceitos, de nomes citados, de obras citadas, de lugares geográficos, de nomes geográficos, mais exatamente, se tivermos tudo isso, nós temos, e temos já uma base de dados extensíssima, temos um conjunto, uma base de dados que possibilita a análise qualitativa de dados quantitativos. Isto é, nós podemos fazer perguntas à base de dados que desde sempre se perguntaram. Por exemplo, no ano do cinquentenário da morte de António Sérgio, podemos dizer: distribua-nos os artigos de António Sérgio pela Seara. Ou cruza os artigos de António Sérgio com o conceito tal. Ou quando é que António Sérgio cita Charles Gide?
ou quem é que citou e não citou. E, por conseguinte, há perguntas que naturalmente se fariam e há perguntas que não teriam meios de resposta. E há toda uma possibilidade de se fazer uma historiografia que não assente simplesmente na construção da narrativa, como é tradicional, mas que permita que o próprio utilizador seja parte da construção dos sentidos pela navegação à luz das perguntas que faz, estando simultaneamente interativo com as próprias fontes. Isto é uma coisa mais ambiciosa, nós estamos a trabalhar em criar ferramentas que possibilitem este género de situação, mas, por conseguinte, isto são os nossos 3 objetivos. Disponibilizar a todos, estudar, criar situações prospectivas de investigação em condições diferentes. Peço desculpa, porque obviamente o assunto é o site e ainda não entrei nele, mas, sucintamente, o que eu posso dizer sobre o site é o seguinte. O site reproduz, naturalmente, os 130 números publicados com o título O Tempo e o Modo, incluindo, por conseguinte, os da primeira série, os da nova série e o número único da terceira série. Inclui também os cadernos, porque os 3 cadernos publicados não foram mais do que um subterfúgio para evitar a censura. Os cadernos não tinham censura prévia, tinham censura, eram sujeitos a eventualmente proibição e apreensão a posterior, como aconteceu com o caderno do casamento, e isso evitou isso mesmo. Aliás, há uma carta do João Bernard, que temos aqui transcrita, ao Adolfo Casais Monteiro, quando o primeiro caderno, que é o caderno sobre o Brasil, em que ele diz exatamente: resolvemos mudar do número especial, que já era uma tradição, números temáticos, que aliás é uma coisa que vem da Expli, para fazer disto um caderno, e assim evitamos a censura. Pelo que pode-se ler, naturalmente, podemos entrar aqui. Se entrarmos na primeira série, temos, peço perdão, fiz um clique a mais, temos a coleção completa e depois temos, naturalmente, o número, e o número pode ser consultado página a página. Este, neste caso, é o número, aqui um pequeno problema, o número 4, e que vai, conseguinte, a pessoa pode ler como se estivesse em casa. Cada número lê página a página. E, naturalmente, estão todos os números nestas circunstâncias. Nós temos, um grande cuidado nas digitalizações e, por conseguinte, são digitações completamente ortogonais, com bons masters de resolução, feitas, aliás, na Torre do Tombo, por uma equipa especializada que também trabalha com, que exatamente trabalha na Torre do Tombo. Está-me aqui a faltar uma... Peço desculpa. Estes índices que estão aqui são os nossos índices, ou seja, o que é que acontece? O que acontece é que todas as peças que foram publicadas deram lugar a um analítico. Esse analítico é um analítico onde nós identificamos os nomes singulares, os autores singulares, os autores coletivos, os conceitos, os assuntos, os nomes singulares citados, os nomes coletivos citados, as obras citadas e os nomes geográficos. E, exatamente, isto não significa que este índice não é necessariamente o índice que está na revista. É o elenco do conjunto das peças que foram publicadas na revista. Sei que podem ser um aforismo, podem ser uma gravura, podem ser um elemento qualquer que possamos identificar como peça solta, tratando sempre os aspectos gráficos com o mesmo estatuto dos aspectos textuais. Pelo que temos, antes de mais nada, a possibilidade, então, de ler todos os números da revista desta forma singular. Depois temos, exatamente como resultado dos analíticos, 8 índices que podem ser consultados. Por exemplo, temos aqui o índice de autores. Foi citado
naturalmente, o António Alçada Batista há bocadinho. Podemos chegar aqui e ver, procurar o António Alçada Batista, cá está ele. Sabemos então que ele escreveu assinou 23 artigos e é 11 vezes citado. Se clicarmos no respectivo artigo, transitamos diretamente para esse mesmo artigo. Podíamos ir, por exemplo, dentro do mesmo perspectiva, ao Bernardo da Costa, que obviamente escreveu mais, até porque participou durante mais tempo na revista e foi o seu chefe de redação durante muito tempo. Ora, João Bernardo da Costa. Sabemos que é autor de 71 artigos, é citado 26 vezes e tem 2 obras que também são citadas. Clicando aqui, transitávamos diretamente para os respectivos artigos. Mas, por exemplo, se formos a um aspecto que já foi falado várias vezes, aos conceitos, podemos, por exemplo, ir ao conceito de liberdade, enfim, uma questão absolutamente, como é evidente, sempre central, mas naquele tempo ainda mais premente, quer dizer, se isso se pode dizer, o que eu estou a dizer, mas enfim, mas pelo menos nas suas expressões imediatas que coagiam a liberdade. Pronto, digamos assim, que é para... está o conceito, são muitas entradas, provavelmente aqui o sinal da net também, e são 174 entradas com o conceito de liberdade. Se fôssemos à democracia, víamos que era o segundo conceito mais utilizado. Pelo que temos aqui o mapeamento do conjunto da informação segundo estes critérios, que pode ser feito, podem ser de alguma forma aplicados, quer em pesquisa simples, como aquela que eu tenho estado a fazer, quer em pesquisa avançada. Normalmente é mais rápido do que está a ser aqui, mas se formos à pesquisa avançada, podemos, por exemplo, cruzar Bernard com, por exemplo, com nome singular citado com Rey, Nicolas Rey, por exemplo, e verificar em que artigos... Olá? Não, mas existe porque eu testei. Eu antes de chegar aqui testei isto de manhã. Ou seja, está em título, peço desculpa. Está em título, peço desculpa. Isto é uma máquina precisa, não é? E vemos que é autor de 5 artigos. Bernardo da Costa cita Nick Rey em 5 artigos. Esses 5 artigos, pondo aqui na setinha, estão exatamente aqui, convenientemente elencados, transita-se diretamente para eles. Pelo que, digamos, há a consulta singela, há a consulta pelos 8 índices, em pesquisa simples e em pesquisa avançada. Para além disso, o que é que nós fizemos? Temos aqui o programa, que é o programa do número 1º, não vale a pena avançarmos muito. Isolámos as polémicas. No tempo e o modo isolámos 4 polémicas. Há uma primeira polémica significativa, é uma polémica um pouco surda, entre o Souto Maior Cardia e a direção da própria revista. Nesta altura, o Souto Maior Cardia revela-se uma pessoa próxima do Partido Comunista e de alguma forma, duvida daquela ideia do diálogo e que se o diálogo não é uma espécie de submarino que traga lá outras coisas dentro, digamos assim. E essa polémica está aqui presente nas suas diferentes peças. O Dr. Soares reage a certa altura, tentando amenizar as coisas e consegue impedir um conflito direto com a Seara Nova, que não era visto como sendo particularmente útil para uma revista que estava a começar e, de alguma forma, podia ficar estigmatizada logo por um setor e, enfim, em certo sentido, nomeada como sendo isto ou sendo aquilo. E o seu futuro ministro da Educação no primeiro governo constitucional, enfim, lá
lá também em escala relativamente a isto, mas a picardia entre o Tempo e o Modo e a Seara Nova é permanente, quer dizer, ambas obviamente são uma oposição intransigente, sem compromisso, com qualquer compromisso com o regime, mas com perspectivas muito diferentes. Em certo sentido, o Tempo e o Modo vai fazer aquilo que a República quis fazer muitas vezes, que é definir uma terceira via. E, por conseguinte, uma via que fosse um caminho próprio contra a situação existente na altura. A segunda polémica, tem todas as peças produzidas, é a célebre polémica entre Alexandre Pinheiro Torres e Virgílio Ferreira a propósito do rumor branco de Almeida Faria. Nós reproduzimos quer as peças que vieram no Tempo e o Modo, quer as peças do Jornal de Artes e de Letras e Artes, porque é uma peça fundamental, porque o número 6 do Tempo e o Modo, sobre se deverá a arte ter como finalidade a verdade concreta, é exatamente esta discussão que está aqui presente. E isto marca exatamente esse conflito com um certo poder fático que havia de a vida cultural portuguesa estar dividida em dois grupos antitéticos, e essa circunstância de tentar quebrar essa dimensão antitética, esta polémica é uma peça importante e o número também o vai ser. E depois há outra peça, parece uma coisa menos interessante, é uma peça entre o José Pessegueiro e o Manuel Lourenço, o MS Lourenço, mas é uma peça importante na história da filosofia em Portugal, porque significa a origem e o início mais afirmado de uma aproximação analítica e lógica da leitura da filosofia, e nesse trajeto tem um lugar próprio nesta mesma história. E depois temos a polémica do Sebastião Lima Rego contra o António José Saraiva a propósito de Maio, ou a crise da consciência burguesa, onde naturalmente a nova geração de pessoas do Tempo e o Modo, aquilo que o Bernard chamou os maístas, quer dizer, de Maio, não, quer dizer, os maístas e os maoístas, os maístas exatamente procuram afirmar-se contestando uma figura veneranda como era o António José Saraiva, que não lhes dá muito troco, porque obviamente entende que os outros querem promover à sua conta. No que diz respeito, depois temos aqui esta secção importante, que é o magazin. Porque magazin está na origem da palavra magazine, como sinónimo de revista, e é uma palavra que ainda por cima é árabe, que é bom meter sempre qualquer coisa multicultural num site, e nesse aspecto é um armazém organizado, e por conseguinte é o nosso arquivo, digamos assim. Nós não pretendemos fazer o arquivo das revistas de uma forma exaustiva. Nós podíamos pôr aqui mais 3 ou 4 mil documentos. A nossa perspectiva, desde logo, muitos dos quais do espólio do João Bernardo da Costa, mas a nossa perspectiva é ilustrar tudo o que é importante. Não é ter aqui o material para se poder fazer uma tese de doutoramento sobre o Tempo e o Modo, é para pessoas que têm interesses culturais variados terem uma perspectiva global. Temos aqui um documento que não é muito frequente aparecer, que é o prospecto da revista. A revista apresentou-se ao mundo com este prospecto, e este tem a particularidade muito especial de estar comentado pela PIDE. E por conseguinte, nesse aspecto, a PIDE sublinhou: o Tempo e o Modo não será isto, aquilo e aquilo outro. Não será uma revista que aceite barreiras e não pretenda lutar contra elas. Pretende ser atual e atualizante, coisa que os preocupava. Problemas que interessam aqui e agora. É um pouco redundante, mas é mais ou menos a mesma coisa. Uma revista que inquiete, revista que não aceite o mar de rosas. E depois temos aqui até uma espécie de apreciação com o grau de perigosidade dos diferentes subscritores. O Alçada Batista tem 3 cruzinhas, quer dizer, é um pouco como se fosse a classificação dos filmes visto pelo perigo do inimigo público. O Francisco Lino Neto, que ainda há bocado foi referido, entre os católicos de 58, por aí fora, tem também 3 cruzinhas. O Soldado Zenha, que também foi referido, também tem direito a isso. E os jovens estudantes da crise de 62, o Jorge Sampaio, o Manuel de Lucena, o Cardia, o Vítor Vengróvio, estão sublinhados como sendo pessoas conhecidas. Mais à frente eu vou mostrar o relatório que a PIDE faz a partir
destas notas, porque também o temos aí incluído. Temos depois aqui um conjunto muito grande de textos, que são notas sobre considerações gerais do que deve ser a revista, os esboços dos primeiros números, a constituição de grupos de estudo. A revista seguia um modelo, que também a Esprit seguia, que era o modelo de ter uma espécie de redação alargada, um conselho consultivo, digamos assim, que reage mal às mudanças que a revista traz consigo, pelo que faz um memorando criticando a não conformidade com o ambiente cultural, com alguns aspectos do ambiente cultural da época. Depois respondem, está aqui o memorando, está depois aí a resposta, a organização diretiva e editorial, um outro documento programático e editorial, atas das reuniões de direção, reuniões do tal Conselho Consultivo, que é quem produziu aquele memorando. Alguns destes textos podem ter alguns problemas de atribuição da autoria, ao contrário do que às vezes aparece nos metadados de descrição, e é muito provável que haja textos de Manuel Lourenço também aqui incluídos. Depois, ainda nos documentos, temos um conjunto de cartas que são significativas. Posso ler só, enfim, evocar duas. A primeira carta é uma carta de uma coisa que, infelizmente, nunca foi suficientemente estudada, que é sobre a censura. Ou seja, a censura não censurava simplesmente, já foi dito e já vamos mostrar o que é que a censura censurou e o peso que isso tinha, porque quando se ia à censura ia-se já com os materiais compostos e, por conseguinte, havia um encargo da tipografia enorme, de composição, mas a censura ia sempre negociando as coisas. E, por conseguinte, a censura queria proibir, mas também ter o objeto, o interlocutor sob controle, digamos assim. Este caso que está aqui é uma carta exatamente do Alçada Batista, protestando, é o caso mais célebre de censura, mas já vamos mostrar os outros, protestando contra a censura a um verso do Hamlet, traduzido pela Sofia, que acabava esse texto: paro, falo parar, perdão, o fantasma avança, paro, falo parar, Marcelo. Ora, exatamente, foi tudo autorizado, menos esse verso, obviamente, porque já era o Marcelo que se supunha que estava a falar. O Alçada Batista, como sabem, enfim, teve boas relações em algum período da vida, nomeadamente nas conversas com Marcelo Caetano, e encontrou-o ocasionalmente e disse: olha, veja lá o que é que a censura fez. E o Marcelo respondeu: é o problema de ter o nome de um clássico, e por conseguinte não era um problema da censura, era um problema desse tipo. Há aqui uma outra carta bastante curiosa, do João Bernard ao Casais Monteiro, que é uma carta datada de 2 de novembro de 67 e uma outra também de 4 de novembro de 68. Numa destas cartas, o Casais Monteiro diz aquilo que eu há bocado referi, ou seja, que a escolha dos cadernos é um expediente editorial, mas na outra diz uma coisa, que é um expediente editorial, e também descreve a situação muito difícil da Seara, porque a tal questão do déficit da Seara é uma coisa que ali em 66, 67 já está completamente definida e que faz com que o Alçada diga: bem, tem que encontrar outra solução para o caso, e vai estar na origem depois. Peço perdão, isso seria... Enfim, exatamente, peço desculpa, obrigado. E é enviado um relatório a um conjunto de pessoas próximas que teremos à frente, que descreve a situação precisa, com o número de tiragens, preços, déficits, etc., da revista, numa destas cartas. Na outra carta é uma coisa menos conhecida, suponho eu. Eu depois posso transcrevê-la, podem confiar em mim e depois ir lê-la, o Alçada coloca o Bernard coloca a possibilidade dele se mudar para São Paulo, exatamente ao Adolfo Casais Monteiro, porque o João Paulo Monteiro
é professor lá já na USP, o Alçada não conseguia ter atividade como professor de filosofia, e diz que o Alçada está no Brasil para tratar da mudança da revista para o Brasil, que é uma coisa relativamente também curiosa. Eu podia passar por todos estes documentos, mas, enfim, depois alonga-se muito e, se calhar, fica também qualquer coisa para decifrar. Aqui temos a censura. Na censura nós temos os dossiês completos de todos os artigos censurados nos 68 primeiros números da revista. Quer dizer, aquilo que há bocado foi referido com a extensão da censura está aqui presente. Está presente poemas do Herbert Welder, estão presentes poemas da Sofia, está presente coisas do Vasco Polido Valente, está presente do João Bernard, está presente um conjunto muito variadíssimo de documentos. Quer dizer, há uma vingança que podemos fazer aqui. A censura proibiu na altura, mas nós tornámos aquilo que foi censurado público agora, neste momento. Os dossiês uns são mais extensos do que os outros, mas são os dossiês da própria arquivo editorial da revista que o João Bernard tinha consigo, quer dizer, para falarmos bem e depressa. E que foram depositados exatamente na Fundação Mário Soares. A seguir temos o conjunto da documentação inerente à constituição da Sociedade Anónima de Responsabilidade Limitada ao Tempo e ao Modo, que exatamente é aquela que é constituída em 68, com o José Manuel Galvão Teles a fazer os estatutos, com uma lista de sócios e das cotas dos sócios, com os estatutos, com a convocação das Assembleias Gerais, por aí afora. Temos depois aqui 2 livrinhos editados já na segunda série, na nova série do Tempo e o Modo, que dão um bocado o ambiente, uma biografia, uma cronologia do Stalin que se supunha ser maoísta e elogia, e, enfim, um elogio, mas que a certa altura diz que o Stalin matou o Trotsky, etc., coisas que obviamente estavam proibidas pela ortodoxia, e depois um livro sobre a política externa, a política internacional da China, que por acaso foi escrito por um trotskista quando se supunha que seria maoísta, digamos assim. Por conseguinte, até esses equívocos acabam por ser bastante divertidos. Nos outros documentos, temos o link direto para a Expli, e basta olhar para a capa da Expli e olhar para a capa de início do Tempo e o Modo para ver que, digamos, é intencional a ligação e dá acesso ao link do site da Expli, por conseguinte tem-se acesso, desde que se pague, não é o nosso caso, mas no caso deles tem-se acesso à coleção da Expli. Esta capa é a capa, obviamente, da série dirigida pelo Jean-Marie Domenac e, por conseguinte, que era aquela que vinha ali de 55, 56, que era aquela que era contemporânea do surgimento, que no fundo eles liam, e que era contemporânea do surgimento do Tempo e o Modo. Temos aqui a tese de licenciatura do Bernard é sobre exatamente o personalismo e Mounier. Temos aqui, clicando aqui, pode-se ler o prefácio inteiro nestes 2 textos, que obviamente é importante. Mounier é a referência. Aliás, este livro sobre o personalismo foi reeditado várias vezes depois do 25 de Abril até. Aqui temos o tal documento da PIDE, informação da PIDE, revista O Tempo e o Modo, cá está, e diz: quanto ao seu diretor, o Dr. António Alçada Batista, não oferece garantias de cooperar na realização dos fins superiores do Estado, porquanto, além de outras manifestações de caráter político adversas às instituições, no panfleto apelo subscreveu, participa a libertação de Álvaro Cunhal, participou nas listas da oposição e, nesse aspecto, a revista é uma revista que tem que ficar sob suspeita. Aliás, eles próprios encarregaram-se de comunicar a PIDE à censura que a coisa não devia andar por si própria. Está esta notinha aqui, exatamente. O sublinhado a verde foi a informação prestada ao serviço de censura. Quer dizer, e exatamente isto faz pandan, digamos assim, com a tal prospecto inicial.
Houve os cadernos, houve vários projetos de cadernos, isto também, como disse há bocado, é uma coisa que vem da Expli, números temáticos. Até há alguns números temáticos de projeto que eram números temáticos que a Expli também tinha pensado como números temáticos, um sobre o papel dos intelectuais, outro sobre o socialismo, outro um número especial sobre a crítica, ainda chegaram a pedir artigos para isto, um número especial sobre o Brasil saiu. Há aqui um documento sobre uma campanha de apoio, há aqui aquela questão que já há bocado foi referida das relações com a Associação Internacional para a Liberdade da Cultura, nomeadamente com Pierre Emmanuel, isto é um documento em que Pierre Emmanuel convoca uma reunião da redação. Temos as capas, as folhas de rosto e os índices completos da Concílio, que é uma revista que é simultânea, como sabem, que a Helena Vaz da Silva exatamente coordenou, que teve que ir buscar autorização eclesiástica ao Brasil, não é? Ao bispo de Olinda e do Recife, e que obviamente é uma peça muito importante dentro daquilo que também foi referido da esperança que trouxe o Concílio Vaticano II de um cristianismo diferente e de tudo aquilo que ele foi inspirando. E é muito importante notar-se que muitas vezes falamos de que a última fase foi uma fase muito radical. Provavelmente esta fase, de outra forma, e numa perspectiva cultural, não deixou também de ser muito radical. Aquela noção de se ser contra a desordem estabelecida não é a desordem simplesmente do salazarismo. É a desordem estabelecida no conjunto da Igreja, é a desordem estabelecida um pouco como no século XIX, a crítica ao mundo burguês, à civilização burguesa. E essa expressão é uma expressão que anima a Expli desde muito cedo. E um dos fundamentos dessa animação é o próprio Proudhon. Proudhon deu para muitas coisas, mas, quer dizer, e algumas até aos nossos critérios retrógradas, mas também está aqui presente. Há uma dimensão do que seja a possibilidade de uma espécie de uma civilização cristã contra a civilização burguesa, digamos assim, contra uma reinvenção da sociedade, que anima muito claramente estes pontos de vista. E, por exemplo, quando aparece uma pergunta, como o título exatamente da Helena para o caderno, Deus o que é? Esta pergunta, obviamente, é uma pergunta absolutamente radical, vai à origem. Quer dizer, radical nesse sentido, vai ao início das coisas, para se perguntar sobre as coisas no seu início. Ou sobre o casamento, não é? Pode parecer muito ténue, mas se pensarmos que era um tempo em que os divorciados, as senhoras que não eram virgens, isto, aquilo e aquilo outro, passavam como estigmas sociais, não é? Vemos que, obviamente, tudo aquilo que foi a libertação do corpo, a libertação da sexualidade, etc., está aqui manifestamente posto em questão. Quer dizer, é de lembrar, por exemplo, que a Moraes editou um livro, Uma Grande Família, se eu bem me recordo, que é um livro que é o balanço de um casamento coletivo de um conjunto de homens e mulheres que viviam numa espécie de um falanstério e que fazem o balanço ao fim disto mesmo. Aliás, a própria quer dizer, não estou longe de mim essa comparação, mas a própria vida comunitária que eles propuseram, quer dizer, tudo nos seus devidos limites, como é evidente, tem esta noção de radicalidade que também está aqui presente, uma radicalidade, obviamente, culta. Pelo que temos a Concílio, temos um relatório, que é o tal relatório que descreve a situação da revista, no fundo faz o balanço dos primeiros 5 anos da revista, editámos isto, editámos aquilo, estamos aqui, estamos ali, estamos acolá. É uma peça bastante importante para se compreender a história. E depois temos, enfim, um dossiê de imprensa com algumas peças que nos pareceram interessantes. Isto é o prospecto depois da terceira série, como sabem só teve um número. Enfim, isto está tudo na documentação. Se passarmos da documentação dos documentos para os testemunhos, temos 13 testemunhos aqui presentes. Temos 2 do Alçada Batista, também mais que um do Bernardo da Costa, temos um do Dr. Soares, o Vasco Polido Valente, José Bento, Joana Lopes, Manuel Braga da Cruz, Amadeu Lopes Sabino, Arnaldo Matos. Eles não são 13, mas como alguns têm mais que um testemunho, o conjunto dos testemunhos são 13. Isto poderia ser melhorado
porque, nomeadamente no Benar, o melhor dos testemunhos não está aqui incluído, é aquele que está no caderno sobre os anos 60 e foi revisto pelo autor e poderia ser interessante, porque é o mais completo de todos. Se formos aqui, por exemplo, ao Alçada, temos a parte das memórias na Aventura da Moraes, que nos foi autorizado depois. Enfim, há sempre aqui muita coisa em colaboração com o Centro Nacional de Cultura. Temos também o artigo na Máxima, que é menos conhecido. Eu tenho a dizer que isto está a oscilar assim, mas a culpa é do meu rato, não é do site, porque este rato tem um conjunto de funções que não é normal e depois faz estas coisas. Aqui nos Nós os Vencidos do Catolicismo, do Dr. Soares é numa entrevista com a Maria João Avilés, a Joana Lopes é nas Brumas da Memória, e temos alguns testemunhos também gravados por nós. Por exemplo, temos aqui o chefe de redação da segunda série, o Amadeu Lopes Sabino, e isto... A intenção da revista deixar de ser editada tem enfim, que depois está dividido em quatro partes. Fizemos esta gravação em setembro, tivemos a ajuda do Amadeu, que muito prezamos, porque exatamente nesta altura de 67, como chefe de redação, o Benara como diretor, a Helena como secretária de redação. Há aqui todo um conjunto de testemunhos que não eram conhecidos e que podem ser interessantes, naturalmente, ouvir, e agora podemos recorrer a este tipo de situação. Finalmente, temos um conjunto de estudos, quer sob a forma de antologia, aqui só pusemos 2 estudos sob forma de antologia, são 2 excelentes estudos, aliás. No fundo, identificámos um tema, um argumento, uma tese em meia dúzia de páginas e transcrevemos aqui exatamente esse mesmo trecho, no fundo, exatamente como uma antologia, como uma recolha de uma parte que nos pareça significativa e de um texto que nos pareça relevante nesse aspecto. E temos depois uma outra secção, que é uma secção de monografias, que tem alguns estudos com links, que no fundo indica artigos e capítulos de livros, enciclopédias e dicionários, livros onde o assunto esteja tratado. Eu aqui há bocado tinha feito referência exatamente aos anos 60, Fatores de Mudança, o Tempo e o Modo, as edições do Centro Nacional de Cultura, a Aventura da Moraes, o há bocadinho referido Liberdade da Cultura, preparar o 25 de Abril, os 2 estudos que me parecem mais significativos sobre a história da Expli, outros estudos, incluindo este estudo relativamente recente da Roseline Chenou, que tem um capítulo exatamente sobre a Associação para a Defesa da Liberdade da Cultura em Portugal, e que é provavelmente o repositório, a evocação mais completa que há sobre o tema, que obviamente é uma questão que é relevante tratar e que o Centro Nacional de Cultura tratou, se eu bem me lembro, até promovendo um encontro a propósito do assunto. E, finalmente, ouvindo a professora Maria Calado, porque as coisas têm lugares, como há bocado foi dito, temos aqui o mapa de Lisboa da época, com a Rua dos Douradores, a Rua dos Duques de Bragança, exatamente onde a Moraes esteve instalada, a Avenida 5 de Outubro, no andar de cima a Moraes, no andar de baixo o Tempo e o Modo, depois mudou-se para a Prior do Crato, onde o rei Jorge esteve, que, aliás, alguns de nós tiveram, e depois as outras moradas que a revista teve. Finalmente, temos um conjunto de destaques, mas há um destaque que eu gostava, porque os destaques, no fundo, funcionam aqui. Nós escolhemos esta capa porque esta capa é a capa da mudança, não é? E, por exemplo, eu há bocado, quando fui aos índices, não verifiquei, mas se fôssemos aos índices, veríamos, por exemplo, nos nomes de lugares,
Se procurássemos os Estados Unidos, víamos centenas de artigos onde os Estados Unidos são citados. Foi uma revista que prestou sempre muita atenção ao que se passava na América, do mesmo modo que se fôssemos ao índice dos nomes citados, se fôssemos, por exemplo, a Martin Luther King, veríamos que há 7 ou 8 artigos sobre Martin Luther King. Alguns evocativos do facto de Martin Luther King ter sido assassinado no dia 4 de abril de 1968, e é por esse motivo que marcámos esta apresentação, em certo sentido, uma evocação para esse dia, porque é, em certo sentido, uma evocação aos direitos cívicos e a essa evocação que está aqui sempre presente. A escolha da data é esse o motivo da escolha da data. Finalmente, temos aquilo que é uma espécie de marcarmos o território, passa a expressão, de indiciarmos aquilo que pretendemos depois fazer na análise qualitativa dos dados quantitativos. Temos, peço perdão, não é este o índice que queria mostrar. Temos, entrando aqui, temos uma tabela com alguns dados quantitativos do tempo e o modo. 111 edições, 130 números, 1994 artigos autónomos, 587 autores singulares, 1895 conceitos, 5.000 assuntos, nomes singulares citados 6.000, nomes coletivos citados 1.000 e qualquer coisa, obras citadas 2.000, nomes geográficos, por aí fora. Podemos ver aqui quem é que escreveu mais. Pois bem, 71 artigos Bernardo da Costa, 61 de Vasco Polido Valente, Nuno Bragança 56, João Paes 34, Manuel MS Lourenço 30 e Manuel Santos Lourenço 32. É de notar aqui que estes cálculos estão, em certo sentido, enviesados, exatamente porque ali a partir dos anos 70 os artigos deixaram de ser assinados e passaram a ser do coletivo, digamos assim. Ou seja, como aliás o depoimento do Amadeu Lopes Sabino descreve com pormenor, a redação reunia, com muita regularidade, programava o número seguinte, os autores iam escrever os artigos, traziam-nos à redação, eram discutidos e eram assumidos pela própria redação como tal, muitas vezes às 4 ou 5 da manhã, depois de discussões acaloradas e de fumo de cortar à faca. E é isso, por conseguinte, que enviesa isto. Apesar de tudo, há um ou outro artigo assinado, esse nós fomos à procura, como fomos à procura de alguns pseudónimos, de todos aqueles que conseguimos identificar. Todos os pseudónimos estão atribuídos ao ortónimo, por conseguinte, no índice, mas estão nas duas circunstâncias, mas depois o índice é o índice do ortónimo, incluindo um pseudónimo já muito tardio, que aparece como João Pinto, sobre o que diz Molero, que é exatamente do Abel Barros Batista, que nós reconhecemos e identificamos. Quando essas coisas acontecem assim, mas obviamente há uma parte enorme das autorias que não é possível atribuir, porque, mesmo que saibamos, quer dizer, por exemplo, sabemos, porque conhecemos de perto, que a história do Partido Comunista que está aqui foi toda ela praticamente escrita pelo António José Telo, né, que hoje é professor catedrático na escola, na Academia Militar. Mas, obviamente, não vamos fazer atribuições de algo que não foi feito com esse espírito e foi feito no espírito e na circunstância diferente. O artigo diz Molero, não, foi uma encomenda, ele trouxe, não se discutiu e ficou. Temos aqui também os conceitos, como há bocado disse, os dominantes são liberdade, poesia, mas depois crítica, ideologia, por aí afora, os assuntos, política internacional, crítica literária, etc., os nomes singulares citados, isto é uma grande salganhada porque mete Mao e teólogos tudo na mesma condição. É evidente que nós podíamos ter tomado a opção de fazer vários sites. Isto é, fazemos uma espécie de um site da primeira série e uma espécie do site da nova série. Mas isso, e foi o que se fez, aliás, com os DVDs, e que tem a sua lógica interna, porque, de facto, no Tempo e o Modo há, provavelmente, 3 revistas e um apêndice. Isto é, há a revista como chega até à nova série, há os anos da nova série que ainda não são completamente partidarizados e depois há os anos finais partidarizados e o apêndice é o número isolado em 84.
mas isso não era coerente com as outras revistas. Porque nós, se fôssemos à Águia, podíamos dizer que há uma Águia da primeira série, uma Águia da segunda série, uma Águia das outras séries todas. Na Seara Nova, podemos dizer que há uma Seara Nova até 27, há uma Seara Nova até à saída do Sérgio em 39, há uma Seara Nova depois de 58, daí até 58, depois de 58. E a certa altura não tínhamos critério, quer dizer, o nosso critério tem que ser que as metamorfoses das revistas são parte das revistas. Porque uma das características, obviamente, próprias da revista é acompanhar o movimento do pensamento. Não é? Uma revista é qualquer coisa, falando do Bernard, é qualquer coisa como uma sucessão de fotogramas em cada um dos números. E, por conseguinte, é essa sucessão de fotogramas metidos depois na moviola que dá planos daqui, planos daquela, coisas diferentes, porque é um movimento do tempo que a própria revista faz e registra simultaneamente. E esse critério parecia-nos que era o único que era coerente com tudo o resto. E, visto isto, temos os nomes geográficos e cá está exatamente aquilo que eu há bocado disse, 254 vezes citados os Estados Unidos. É uma coisa que a revista traz. A revista era uma revista que gostava de ler publicações americanas, gostava de estar a par do que se passava nos Estados Unidos. Inclusive a capa deste América, país de Nixon, é tirada de uma capa da New Yorker, por conseguinte é uma recomposição, digamos assim, e nesse aspecto é bastante diferente de tudo o que estava para trás. Agradeço muito a vossa paciência.